Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, falando aqui sobre a decisão Copa do Brasil contra a equipe do Fluminense, e o Inter tem duas boas notícias para esse confronto. A gente fala aqui também ainda sobre os bastidores da permanência de Roger Machado, o prestígio que o treinador tem com um membro da direção e que é determinante para o seu futuro. E a gente também fala sobre o anúncio feito pelo Colorado nessa segunda-feira. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. É muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Vamos lá, gente. Vamos começar falando aqui, claro, sobre o jogo de quarta-feira, o jogo contra a equipe do Fluminense. E claramente a gente não comemora uma lesão, mas o Fluminense teve a confirmação da lesão do zagueiro Thiago Silva. Ele acabou sentindo, uma lesão muscular no jogo contra o Grêmio no final de semana, a vitória do Fluminense por 1-0, gol do Everaldo, e ali o Thiago Silva sentiu. Só que ninguém sabia, ele ficaria ou não de fora da partida da quarta. E o Fluminense divulgou hoje, atualizando o departamento médico, que de fato o Thiago Silva teve uma lesão muscular grau 2 e isso tira ele então da partida do meio da semana, dessa decisão pela Copa do Brasil. Fluminense que já não contava, por exemplo, com o Ignacio, também zagueiro e que teve lesão, agora não vai poder contar também com o Thiago Silva. A tendência, é que jogue o Manuel e também jogue o Thiago Santos. Se a gente for pegar aqui os últimos times que o Fluminense, por exemplo, colocou a campo contra o próprio Inter, o Fluminense tinha à disposição o Thiago Silva, tinha o Freitas também, O Freitas pode ser um jogador que atue na partida, jogue com 3 zagueiros, quem sabe o Renato pode fazer o Freitas junto com o Manuel e mais o Thiago Santos. Ou ele pode mudar o esquema jogando com com o Manuel e o Freitas na zaga, e aí ele torna esse time, quem sabe, num 4-2, dá para falar assim, 4-3-2-1, 4-3-2-1 também. Pode ser essa maneira que o Renato venha jogar, 4-3-2-1, tá certo, com 2 extremas, um meia central, basicamente o que o Roger estava fazendo, tá? Mas essa é uma informação importante da gente destacar por aqui, que é a lesão do Thiago Silva. A gente não comemora a lesão, mas comemora o desfalque que o Fluminense tem. Um jogador que a gente viu que no Beira-Rio fez diferença, tem um atalho do campo, acabou tirando qualquer espaço que o Inter buscava durante a partida com seus atacantes, com seus extremas. Então, é mais um desfalque que o Renato vai ter para esse jogo e a gente fala aqui. Outra situação que a gente também comemora é que o Alan Patrick, ele teve uma virose, que tirou ele da partida, por exemplo, do final de semana contra a equipe do São Paulo. Mas o Alan Patrick já treinou normalmente nessa segunda-feira, tá? Então tá tudo certo com o Alan Patrick, para quem daqui a pouco, quem sabe o Alan Patrick tem uma virose a ponto dele não jogar na quarta-feira. Não. Foi mais uma preservação. Se fosse um jogo importante no final de semana, o que a gente tem de informação é que ele jogaria. Foi mais uma preservação do Roger, também já querendo olhar como é que o time jogaria com o Bruno Tabata, sendo esse meia central, porque era um pedido do Bruno Tabata, mas mais do que isso também dá esse descanso pro Alan Patrick, para ele ficar 100% da virose e ele esteja à disposição na quarta-feira. Mas hoje ele já esteve fazendo trabalhos lá no CT Parque Gigante, então é mais um jogador que vai estar liberado e vai ser reforço para o Roger, que a gente não sabe ainda se vai jogar nesse 3-5-2, se ele vai manter o 3-5-2 ou se ele volta para a formação antiga para esse jogo, tá? Outra situação que eu quero falar aqui é do anúncio feito pelo Inter nessa segunda-feira, tá? Que foi sobre a revitalização do Gigantinho. As obras têm início no final do mês de agosto. O Inter tinha comunicado lá atrás que as obras começariam no meio de 2025 e agora o Inter confirma as obras para o início de agosto, tá? Para o início de agosto. O importante é a gente colocar aqui, o novo Gigantinho vai ter capacidade superior, na verdade, a 10 mil pessoas. Vai sediar uma programação diferente de portões e perfis, incluindo show, evento, apresentações cênicas e jogos de diversas modalidades. A gente está falando aqui de jogos de basquete, jogos de vôlei e quem sabe também voltando o futsal. O Inter retomando também o futsal dentro do clube.
né, dentro da instituição. O Inter que lá atrás foi campeão do mundo de futsal, agora a gente pode ter esse retorno, então foi bem comemorado. Eu vou deixar imagens aí para vocês verem, né, para quem ainda não teve a oportunidade de ver como será o novo Gigantinho, mas então as obras têm início agora no mês de agosto. E para finalizar aqui, gente, já falei bastante sobre isso no vídeo de ontem, o vídeo de hoje à tarde também foi sobre isso. E eu preciso retomar aqui para vocês sobre a situação também envolvendo a permanência do Roger, tá? Porque o André Hernan, né, jornalista do Centro do País, ele trouxe uma informação importante hoje referente à situação do Roger. O Roger tem um apreço muito grande do presidente Alessandro Barcelos. E o presidente Alessandro Barcelos, por ele, independente de resultado na Copa do Brasil ou Libertadores, gostaria de permanecer com o Roger pelo menos até o final do ano, vendo até onde o trabalho pode ser e aonde o trabalho pode chegar, tá? O Alessandro Barcelos sempre deixou muito claro que ele acredita em continuidade de trabalho, seja com bons ou maus resultados, ele gosta de fazer a manutenção do treinador, só que, claro, chega um certo ponto que a gente, né, se a gente como imprensa ou a gente como torcedor entende que o trabalho bateu no teto, principalmente a direção tem que fazer, né, essa meia-culpa e tem que fazer a avaliação do trabalho, e por isso também, né, em outros momentos acabou rompendo trabalhos, como o do Miguel Ángel, do Cacique Medina, o próprio Mano Menezes, o próprio Eduardo Cudê, muito amigo do Alessandro Barcelos, só que a informação da Hernan é que, pelo Alessandro Barcelos, o Roger não vai ser demitido dessa vez, mesmo que seja eliminado na Copa do Brasil e seja eliminado na Libertadores da América. Mas é claro, isso é um desejo do presidente Alessandro Barcelos. Ele tem isso como o seu pensamento de futebol, que o futebol ele é feito de continuidade. Mas a gente sabe como é que funciona, né? Se o Roger for eliminado para o Fluminense, a pressão vai ser muito grande pela demissão. Como eu já falei antes, pode acabar respingando não no Roger a eliminação de quarta-feira. Se isso acontecer, a gente torce que não aconteça. Pode acabar respingando no Mazuco, pode respingar no próprio D'Alessandro, ou até mesmo no vice de futebol, o José Olavo Bisol. Para aí sim, depois, ali na frente, se for eliminado para o Flamengo, se tiver uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro até lá, aí sim não tem como tu sustentar o trabalho do Roger e tu vai acabar tendo que demiti-lo, tá? Mas é uma informação importante que a gente traz aqui sobre o presidente Alessandro Barcelos e o seu desejo de manutenção de Roger até o final de 2025. Tá certo, gente? Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações. É muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, fechou? Beijo, até mais, tamo junto, falou, tchau!